Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente a esse canal, aqui é o professor João Marcos, que está novamente trazendo um vídeo aqui de exercícios agora, tá? Sobre o conteúdo de escalas termométricas, né? O conteúdo que abrange a parte de termometria, né? Então a gente vai fazer alguns exercícios aqui, tá? Transformações de escalas, né? E também vamos estar relacionando outras escalas desconhecidas. E além disso, vamos, né, buscar um pouco, né, observar com um exercício, né, a definição que nós falamos das escalas termométricas, né, a formação das escalas, ok? Então desde já curte o canal, né, deixa um comentário e se inscreva também, tá? Você está aberto a dar contribuições a esse canal, tudo bem? Beleza. Pois vamos lá para o nosso primeiro exercício, ok? Bom, exercício 1, a temperatura de um gás é 127 graus Celsius e para exemplificar, né, qual é o valor dessa temperatura na escala absoluta. Então, esse é um exercício básico, porque ele está pedindo só para transformar direto, então não tem nenhum contexto maior. Então, a gente vai utilizar aqui, basicamente, a transformação de 127 graus para, graus Celsius para a escala absoluta. Quem é a escala absoluta? A escala absoluta é a escala Kelvin, tá? Então, a escala Kelvin é a escala absoluta que nós vimos, né? Na última aula falamos sobre a escala Kelvin, tá? Para transformar de Celsius para Kelvin, né, a gente precisa ter uma fórmula já tranquila, mas se você lembrar, para encontrar a temperatura de graus Celsius, a gente precisa associar, desculpa, a escala absoluta, né? Já que na escala absoluta é a temperatura de Kelvin, então vai ser a temperatura de Celsius mais 273. Então, esse cálculo aqui é bem simples e desde já deixo aqui a dica, né? Para transformar de Celsius para Kelvin, você adiciona 273. Se você quer de Kelvin para Celsius, você subtrai 273. É bem simples. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 127 mais 273, tá? Então, a temperatura em Kelvin vai ser, né, quando você fizer essa soma, vai dar 10 vai 1, 2 mais 7 é 9, mais 1, 10 vai 1, 1 mais 2, 3 e 1, 4. Então dá 400 Kelvin, tá? Esse é o valor da temperatura de 127 graus Celsius, tá? Então, basicamente, finalizamos essa questão, ok? Então, dá uma pausa aí, tentem responder, mas essa aqui é bem simples, né? A dica é, de Celsius para Kelvin, né, você vai só adicionar 273. Se você quer de Kelvin para Celsius, você subtrai 273. Então, se você quiser transformar 400 Kelvin, né, não sabendo quem é Celsius, você só subtrai 400 menos 273. Então, vamos lá. Próximo exercício diz assim: um viajante desembarcou no aeroporto de Londres e observou que a temperatura marcava no termômetro digital 14 Fahrenheit. Determine essa temperatura na escala Celsius. Tá, então nesse caso aqui também é uma questão, se a gente observar, questão simples, mas tem que ter cuidado, ele relembrar como é que transforma de Celsius para Kelvin. Desculpa, de Celsius para Fahrenheit, tá? Então, o aeroporto aqui de Londres, por que que eu coloquei o aeroporto de Londres, né? Porque nessa região aqui, né, é adotado a temperatura de Fahrenheit, tá? Agora vamos transformar em Celsius. Aí, se você lembrar da escala, a gente vai ter a temperatura de Celsius sobre 5, temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá? Então a gente vai agora resolver esse cálculo aqui substituindo, né? Substituindo o que, né? A temperatura de Fahrenheit, no lugar de TF, você vai colocar 14 graus Fahrenheit, só o 14, né? Então vou repetir aqui, TC sobre 5 igual, no lugar de TF é 14, 14 menos 32 sobre 9.
Aqui você resolve, a gente tem que resolver primeiro esse numerador do lado direito, para depois a gente fazer o cálculo do meio pelos extremos, tá? Então, essa diferença aqui vai dar 32 menos 14, você pode fazer direto, né? Vai dar 22, 32 menos 10 dá 22, 22 menos 4 dá 18, né? Como o 32 é maior, então dá menos 18, tá? Então, vai ficar temperatura TC sobre 5, tá? Que ficou escondido, eu vou colocar mais aqui embaixo. É igual a menos 18 sobre 9. Olha só, menos 18 sobre 9 é 18 sobre 9 é divisível, né? Então, que dá menos 2. Então, passar uma linha aqui. Temperatura de Celsius sobre 5 é igual a menos 2. Né? Então, a temperatura de Celsius é igual a... Aqui vai ter 1, então vou fazer meio pelos extremos. Tá? Então, TC vezes 1 é TC, e 5 vezes 2, menos 2 dá menos 10 graus Celsius. Tá? Então, tá aí. Essa resposta essa temperatura em Londres, aqui no Brasil, para nós seria menos 10 graus Celsius, né? Só que para nossa realidade já é uma temperatura muito abaixo, muito frio até demais, né? Então, nesse caso, determinamos aí essa temperatura. O exercício 3 é da Unimap São Paulo, né? Então aqui é de vestibular, então a gente vai ter que contextualizar um pouco também e entender a questão, tá? Então, mergulham-se 2 termômetros na água. Então, aqui é um experimento, né? Um graduado na escala Celsius e outro na Fahrenheit. Espera-se o equilíbrio térmico, né? O equilíbrio térmico, vamos lembrar que o equilíbrio térmico está relacionado com a mesma temperatura, tanto para Fahrenheit quanto para Celsius, tá? Da substância, nos 2 termômetros. E nota-se que a diferença entre as leituras nos 2 termômetros é igual a 92. Isso é muito importante, tá? A diferença entre as duas leituras, as leituras nos 2 termômetros é igual a 92. Então, colocaram 2 termômetros e observaram o que estava marcando cada termômetro, as leituras, né? Aí ele quer saber qual a temperatura da água, né? Valerá quanto, né? Tanto em Celsius quanto em Fahrenheit. Então a gente vai pegar aqui, ó, a primeira contextualização, né? Ele falou que a diferença, então eu vou pegar a temperatura de Fahrenheit menos a temperatura de Celsius igual a 92. Então, essa é a primeira ideia. Vamos partir dessa ideia, na verdade, tá? A diferença. Então, já temos uma equação. A temperatura de Fahrenheit menos a de Celsius igual a 92. Tá? Para essa resolução desse vestibular, ele induz você a colocar Fahrenheit primeiro, depois Celsius. Se você trocar, o cálculo não vai debater com nenhuma das alternativas, tá? Então, nesse caso, foi usado um critério que a Fahrenheit seja o primeiro. Bom, aí a escala anterior, a escala de transformar de Celsius para Kelvin, Celsius para Fahrenheit já conhecemos, né? Que é essa aqui, ó, temperatura de Celsius sobre 5 igual a temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9. A gente vai fazer uma alteração nessa equação aqui. Então, vou isolar ou Fahrenheit ou Celsius. Então, fica a escolha. Tem que dar o mesmo resultado, né? Vou escolher isolar Fahrenheit. Então, o Celsius está negativo, passa para cá positivo. Então, fica 92 mais a temperatura de Celsius. Então, nós temos uma outra equação. E aí, eu estou isolando a variável da temperatura Fahrenheit. E aí eu consigo, de fato, substituir no lugar dessa equação aqui, dessa fração, né? Então, onde tiver TF, eu vou substituir por 92 mais TC, tá? Então, vamos fazer aqui. Temperatura de Celsius, eu vou deixar da mesma forma esse lado da extremidade aqui do cálculo. E no lugar de TF, eu vou colocar 92 mais a temperatura de Celsius menos 32, né? Sobre 9. Olha, então aqui já dá para fazer o resultado desses dois. Dá 2 menos 2 é 0 e 9 menos 3 é 6. Então dá 60 menos
60, né? Mais a temperatura de Celsius, né? Temperatura de Celsius sobre 5 é igual a 60, né? Mais a temperatura de Celsius. Só se eu quiser já fazer direto, multiplicando por 5, fique à vontade, tá? Mas eu estou fazendo passo a passo para não perder o foco aqui, tá? Para quem tem dificuldade até na resolução. Bom, quem já segue meu canal e já viu meus vídeos já sabe que eu demoro nessa parte para mostrar passo a passo o cálculo, né? Então aqui a gente vai fazer meio pelos extremos, né? Então vai ficar, vou colocar meio pelos extremos, então eu vou multiplicar 9 vezes TC, 9TC, igual a 5 que multiplica tudo isso aqui, né? Que está entre parênteses, que eu vou deixar em parênteses, né? Para ficar mais fácil calcular. Aqui eu já multipliquei por 9. Então eu vou continuar aqui do outro lado, tá? Então 9TC igual a 5 vezes 60 mais TC. Então eu vou repetir aqui. 9 vezes a temperatura de Celsius igual 5 que multiplica 60 mais a temperatura de Celsius. Bom, aqui eu vou fazer a distributiva. Então 5 vezes 60 dá 300 mais 5 vezes a temperatura de Celsius. Aqui vou só repetir. Então, o que tem variável, eu trago o primeiro membro, e o que não tem, eu deixo no segundo membro. Nesse caso, só desse lado direito, eu vou trazer para cá negativo o 5, né, 5 vezes a temperatura de Celsius, tá? Então, fica 9TC menos 4TC. Como se fosse um X, né, esse TC. Então, dá 9 menos 5, perdão, aqui é 5, aí 9 menos 5 é 4, tá? 4TC igual a 300. Como o 4 está multiplicando, ele passa dividindo. E 300 dividido para 4 é igual a 75 graus Celsius. Então, finalizamos por aqui. Isso quer dizer que a temperatura de Celsius é igual... Vou colocar ali em cima que é melhor. Peraí. Temperatura de Celsius é igual a 75. Só que ele quer... a temperatura de Fahrenheit também. Se você olhar na questão, só tem uma alternativa, né? Marcaria já a C. 75 graus Celsius e 167 graus. Mas aí vamos determinar também, a partir dessa equação aqui, ó, nós vamos determinar a temperatura de Fahrenheit também, tá? Então, vamos lá. Então, já temos a de Celsius, agora a gente vai determinar a de Fahrenheit. Fahrenheit é 75 mais 92, né? Que é a temperatura de Celsius mais 92. Então a temperatura de Fahrenheit, só para confirmar a resposta, né? Vai dar 167 graus Fahrenheit, tá? Então finalizamos aqui essa questão, letra C, tá? Da letra C a resposta. Bom, esse exercício aqui é o último que nós vamos fazer. Então também para a gente pensar um pouco. A diferença agora é que a gente vai trabalhar na construção da escala, tá? Essa nova escala que está mostrando aqui é a escala Rialmo, né? Ou é em francês, né? Rialmo, né? Então a figura mostra a correspondência entre a escala Celsius e a Rialmo, usado antigamente na França. Mede-se a temperatura de uma criança com o termômetro graduado na escala Rialmo e obtém-se 32, né, Rialmo, né? Considera-se que a criança, né, ou o ser humano, passando de 36,5 graus Celsius, né, essa temperatura normal dos seres humanos, verifica-se então que a criança está febril, pois sua temperatura em graus Celsius é de... Bom, ele está afirmando que a criança já está febril, então vai passar de 36,5. Tá aqui as alternativas, vamos determinar. Então, temos que encontrar a temperatura em Celsius. Só que, olha só, aqui eu tenho a representação da escala Celsius com essa escala francesa, né? A Rialmo. Então, de Celsius, a gente já conhece essa representação. Então, aqui vai ter uma temperatura qualquer entre 0 e 100. E a diferença desse lado é que vai ser a temperatura, né, R, que é Rialmo, que é o ponto de ebulição é 80 e difusão da água é 0, tá? Então o que a gente vai fazer é justamente construir a escala e determinar essa temperatura da criança, tá? Então vamos lá. Para construir a escala,
ela está representada novamente assim. Vou só repetir o que está ali na figura. Aqui é a escala Celsius, né? Aqui real, né? 80 e aqui é 0. Bom, aqui eu tenho essa escala arbitrária, uma temperatura arbitrária, e aí eu vou utilizar a definição, né? Então, eu vou pegar dessa escala até 0, né? E da escala total, ou seja, do máximo, do ponto de ebulição até a inicial. A mesma coisa eu vou fazer com a outra escala, tá? Então, TC, a distância de TC e 0 é a posição final, né? Menos a inicial. TC menos 0 sobre 100 menos 0, né? Então, se eu for de TC, né, posição, na verdade, de 0 até uma temperatura qualquer, partindo de 0, a temperatura final vai ser uma temperatura qualquer, TC. Então, vai ser TC menos 0, ou seja, a temperatura final menos a inicial. Essas razões, pessoal, são as razões das diferentes temperaturas. Então, de 0 até 100 vai ser 100 menos 0, igual a mesma coisa para outra escala. TR menos 0 sobre 80 menos 0. Bom, como é 0, né? Qualquer coisa menos 0 é ela mesma. Então, vai ficar TC sobre 100 igual a TR sobre 80. Então, aqui eu vou simplificar esses denominadores por um mesmo divisor e vou tentar encontrar uma expressão mais simplificada. Então, a temperatura de Celsius, 100 dividido para 20 dá 5. E a temperatura R, que real, é 80 para 20 dá 4. Pronto, então já encontrei a escala. Ele disse que a criança, né, com o termômetro nessa escala mediu-se 32 Helm, ou seja, 32 nessa escala. Então, TR aqui vai ser 32. Tá? Então, no lugar de TR, coloca 32. Aí você determina a temperatura em Celsius. Então, 32, né, sobre 4. Se a gente observar, 32 sobre 4 dá 8. Já dá divisível, né? Porque 8 vezes 4 é 32. Tá? Então, a temperatura de Celsius sobre 5 é igual a 32 sobre 4 é 8. E aí, fazendo meio pelos extremos, 5 vezes 8 dá 40. Então, a temperatura em Celsius é igual a 40 graus Celsius. Então, aqui nós identificaríamos que se deu 40 Celsius, ela já está com febre e alta, né? Uma febre muito alta. Tá? Então, seria 40 graus Celsius, tá? Bom, a gente vai ficando por aqui, tá? Com esses 4 exercícios. Tentem realizar, refazer novamente, tá? Porque é desse nível e um pouco mais, né? Que nós utilizamos e cobramos isso em sala de aula e até mesmo nos vestibulares, tá? Então, até a próxima. Mais um pedido, não esqueça de se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu, você que assistiu até agora, creio que gostou, então dá um gostei, um like aí no vídeo e até a próxima, pessoal.